O meu principal desafio com a amamentação não foi o início, não foi o amamentar em si, que também tiveram seus desafios, com dores e tudo mais, mas o meu principal desafio da amamentação e o ponto de vista que eu quero trazer aqui para essa conversa é o sustentar essa amamentação. A gente fala muito do quanto que o puerpério traz uma série de desafios para essa mãe, né, para essa mulher, o quanto que a gente acaba se sentindo ali dentro de um casulo, né, vivendo intensamente por aquele bebê que chegou, aprendendo a entender as necessidades desse bebê, mas também a entender as próprias necessidades que ficam tão perdidas no meio de tanta coisa acontecendo. E grande parte da minha dificuldade com esse processo da amamentação era uma perda de liberdade. Eu optei, né, de forma quase consciente, consciente talvez para o meu bebê, de fazer a livre demanda, né, de atender sempre as necessidades dele, e estava ali sempre de prontidão para quando ele precisava. Então, não tinha horas específicas, né, não tinha regra, era simplesmente livre demanda. E por muito tempo, essa livre demanda me colocou numa intensificação dos meus sentimentos do puerpério, que acabou fazendo com que eu realmente me sentisse presa, como eu sentisse que eu não podia fazer nada, eu não poderia existir além daquilo, né? Eu não podia sair de casa, né? Ainda que eu deixasse leite, um medo de não pegar o dispositivo que eu escolhesse para ele. Então eu me lembro dos poucos momentos em que eu saía de casa sozinha e ficava um período um pouco maior, sem a preocupação e o desespero de, meu Deus, como é que o meu bebê vai se alimentar? E por muito tempo isso foi um intensificador, sim, desses meus sentimentos confusos e dessa bagunça que a gente vive, né, durante o puerpério. Mas, se estendendo um pouco além, eu amamentei até 1 ano e 8 meses e sinto que passei por cima dos meus limites. Essa é a minha história e talvez você possa se identificar, mas era muito difícil para mim aceitar que eu já não estava mais feliz com aquele processo, era uma questão que excedia mesmo, em que eu já estava quase adoecendo e não aceitava que eu precisava considerar o fato de desmamar. E eu me lembro de que, muito perto do desmame, eu tive um momento de raiva em que o Rafa vinha pedindo para mamar, que eu disse, chega, Rafa, eu não quero, me respeita, o peito é meu. Mas foi um grito de socorro de mim para mim mesma. E aí acho que esse foi um divisor de águas para mim e de eu entender, eu importo aqui dentro dessa relação. É bom para ele, eu entendo os benefícios, mas quando eles começam a exceder os meus limites, talvez eu precise reconsiderar. Essa não é a história de todo mundo. Tem muitas mulheres que amamentam por muito tempo, por muito mais de 2 anos, mais de 3 anos, e se sentem bem com essa relação. E que bom, né? Existem sim benefícios para essa criança que continua amamentando de forma prolongada. Existem estudos que mostram isso. Mas aqui eu não estou falando sobre os benefícios para o bebê. Eu estou dizendo como que a gente pode considerar que nós fazemos parte dessa equação, que nós somos importantes, que nós merecemos respeitar os nossos limites. E foi naquele momento que a gente começou a trabalhar um processo de desmame que foi muito tranquilo, porque ele também já estava preparado, talvez mais preparado do que eu, e tudo deu certo. Mas eu precisei ultrapassar de uma forma o meu limite até conseguir me dar conta, e não necessariamente a gente precisa fazer isso com a gente mesma. Mas é o que acontece com boa parte das mães, passando por todo esse processo, passando pelo puerpério, se esquecendo dentro dessa relação, e nós somos muito importantes. E eu já fiz um post sobre isso, mas quando a gente fala que que os nossos filhos são os nossos espelhos, né, e que nós somos as principais referências, não adianta a gente dizer, a gente tem que ser
para que a gente ensine aos nossos filhos aquilo que a gente quer? Será que a gente não está passando por cima dos nossos limites e, no final das contas, ensinando para o nosso filho que amor é isso? Passar por cima dos nossos limites? Não era isso que eu queria ensinar para o meu filho. Eu quis ensinar para ele, depois, de uma forma consciente, que respeitar o meu limite também era amor. E que ele não precisa passar por cima dos limites dele só por amor. Quando eu coloco o meu limite e digo, mamãe precisa ser respeitada, quando eu entendo que aquilo também é importante para mim e digo, agora chega, é porque de fato eu estou mostrando para ele que amar é respeitar.